Qual é a finalidade do sacramento da confirmação? Essa é a pergunta que gostaríamos de responder hoje. Veja, ao analisar os outros sacramentos, parece que cada sacramento tem uma finalidade bastante clara, bastante distinta. O batismo me faz filho de Deus, a Eucaristia me alimenta, a penitência perdoa os meus pecados, a unção dos enfermos é o sacramento da cura, o matrimônio para fazer com que inicie ali uma família, a ordem para me dar um ministério, mas a confirmação parece um sacramento sem sentido, porque não é óbvio para que serve o sacramento da confirmação. Para dar a você a resposta de qual é a finalidade desse sacramento, gostaria de usar a reflexão de um grande teólogo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, na Suma Teológica, na terceira parte, na questão número 72, artigo 5, diz o seguinte: como o batismo é uma geração espiritual para a vida cristã, assim, a confirmação é um crescimento espiritual, que faz o homem avançar até a idade perfeita espiritual. Então veja, aqui nós já temos algo. No batismo você nasce, na crisma você cresce. Então trata-se de um crescimento. É por isso que na lista dos 7 sacramentos a crisma está em segundo lugar. Não é um segundo lugar de importância, mas é um segundo lugar segundo a natureza de cada sacramento. Ou seja, o segundo lugar porque quem nasceu tem que crescer. E então nós vemos aqui mais especificamente que Santo Tomás coloca funções que não é simplesmente cresceu e pronto. Não, existe uma diferença. Em que consiste essa diferença entre a pessoa que é só batizada e a pessoa que recebeu a graça do sacramento da confirmação? Ele diz assim: o sacramento da confirmação dá ao homem um poder espiritual para determinadas ações sagradas, além daquelas para as quais o batismo o qualifica. Então você é batizado, você tem um poder. Você recebeu a crisma, você tem mais poder. Então, vamos esclarecer mais. Pois no batismo, o homem recebe o poder de realizar o que concerne à salvação pessoal, enquanto vive para si mesmo. Mas na confirmação, recebe o poder de realizar o que concerne ao combate espiritual contra os inimigos da fé. Então veja, no batismo você tem um poder para se santificar, enquanto na crisma você recebe um poder de soldado para enfrentar os inimigos da fé. Então você recebe, de alguma forma, uma missão mais pública, mais voltada para o outro. O batismo é voltado para a minha salvação, enquanto a confirmação é voltado para a igreja, as outras pessoas. Ele continua dizendo assim: como se patenteia pelo exemplo dos apóstolos, que antes de receberem a plenitude do Espírito Santo, estavam no cenáculo assíduos à oração. Então, antes de Pentecostes, lá estavam os apóstolos, já eram discípulos de Cristo, já estavam lá rezando. É como se ele dissesse assim, eles estavam cuidando da vida espiritual deles. Agora, depois de Pentecostes, saíram e não temiam confessar a fé publicamente, mesmo diante dos inimigos da fé cristã. Então, vejam a diferença. A confirmação, na realidade, é algo que faz com que eu me torne um cristão mais público, para enfrentar os inimigos da fé. E quem são esses inimigos da fé? A carne, o mundo e o diabo. Esses são os 3 inimigos básicos contra os quais nós iremos lutar. Então, o soldado de Cristo precisa da confirmação, porque é uma arma a mais. Então, qual é a diferença entre uma pessoa que é batizado e quem não é batizado? Bom, é a mesma diferença de um soldado que está na guerra com poucas armas e o soldado que está na guerra com mais armas. Ele tem mais recursos para lutar, para enfrentar o inimigo.
Santo Tomás esclarece mais ainda. Ele diz assim: deve-se dizer que o combate espiritual contra os inimigos invisíveis cabe a todos. Mas a luta contra os inimigos visíveis, isso é, contra as perseguições da fé pela confissão do nome de Cristo, é própria dos confirmados, que já chegaram espiritualmente à idade viril, à idade adulta. Então, veja, é algo mais público. Os inimigos invisíveis, todo mundo deve combater. Mas existem inimigos mais específicos, os visíveis, os inimigos da fé cristã. E ele não para por aí. Ele coloca mais uma coisa que, inclusive, é citado no Catecismo da Igreja Católica, no número 1305. Santo Tomás nos diz: o batizado recebe o poder espiritual de confessar a fé em Cristo pela recepção dos demais sacramentos. O confirmado, porém, recebe como que por dever de ofício o poder de professá-la por palavras publicamente. A expressão que se usa em latim é quasi ex officio. É como se fosse uma função, é como se fosse um ministério. Então, quem recebe o sacramento da Crisma deve professar a fé publicamente. E aqui está a diferença. A confirmação, portanto, para a pessoa batizada, para o fiel cristão, é um verdadeiro Pentecostes. Ou seja, da profissão de fé íntima dentro do cenáculo, introduz você na vida pública. É como o pai que envia o filho para o mundo, dizendo: vai, eu estou contigo. Não estás sozinho enfrentando os inimigos. O Espírito Santo, portanto, é esta força que vem do alto para dar a você, como um dom do Pai do céu, a força de ser um soldado como Cristo foi um soldado.